é o país que mais mata LGBTQIA+, e o país que mata um jovem negro a 23 minutos. 23 minutos. 23 minutos. Imagina a margem para nós, bichas pretas. Essa performance consiste em ressignificar palavras que foram colocadas em nossos corpos com o intuito de nos humilhar, marginalizar, ridicularizar, escandalizar e nos matar, ressignificando-as como palavras de cura e de afeto, nos dando a liberdade que nos tira das amarras que foram colocadas ao longo de nossas vidas. Bicha preta viva! Bicha preta viva! Bicha preta viva! A gente parte do princípio de enfrentamento. A construção se dá justamente nesse processo de querer se acolher. A gente percebia que a gente tinha algo em comum e que a gente precisava compartilhar, né? Falar entre a gente sobre isso. Sobre o racismo, sobre a homofobia naquele contexto, mas a LGBTfobia e todas as outras opressões. E é isso, a gente que vem desses espaços acadêmicos, a gente passa por várias organizações, né, por vários espaços de militância, onde sempre falta algo, sabe? Fica aquele sentimento ali de, cara, tá faltando alguma coisa, algo não tá encaixando, algo não bate, ou já tô um pouco desconfortável. E o É Menino Menina é esse lugar que essas coisas não acontecem, justamente porque a gente consegue compartilhar o que a gente vivencia, né? E são vivências em comum. Então, eu acho que o coletivo se construiu a partir disso, do acolhimento e do afeto. E isso é controverso, né? Para ser um coletivo, para ser um movimento político, afeto e acolhimento é interessante. Mas eu acho que partiu disso, dessas duas faces. Eu me lembrei do meu primeiro encontro, que foi pós-pandemia. Nesse encontro eu acho que eu fui me encontrando, porque é isso. Eu faço letras e, assim, tá além do papel, da caneta, da poesia, sabe? Para mim, esse encontro e esse momento em questão foi muito importante para mim, para eu saber que hoje eu quero isso, lidar com pessoas, sabe? Ajudar iniciativas, fazer parte de coisas, sabe? Eu acho que esse coletivo traz essa pergunta de uma forma mais leve, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Né? O que eu quero com isso que eu estou construindo? Acho que é um lugar que a gente pode partilhar essas perguntas e sentir como elas vão... Qual vai ser o sentido que elas vão fazer pra gente. É interessante que aqui o pessoal, às vezes assim, não convive, porque a gente mora 2, 3 anos aqui. Chama a gente de playboy. Assim, não entende de onde a gente veio, né? O contexto dessa realidade, que também é a comunidade, a favela. Isso é bem interessante. Porque a gente vem para um lugar que a gente não nasceu, mas que a gente se sente pertencente, né? Mas as pessoas não conhecem a história. Espelhinhos. Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E tem essa questão com relação desse território, né? Dessa cidade que a gente desconhece e que contaram pra gente, né? Uma outra história. E aí, por isso que a gente não conhece, por isso que a gente fica nesse morro, nessa área, nessa região, extremamente, às vezes, perdido, tentando entender algumas questões que a gente sente. Então, tem uma questão também de pertencimento desse lugar, né? Desse território. De ocupar esse bairro, enfim. A gente fala muito de instituto, né? A gente está numa coisa de pensar um instituto, talvez. Um espaço, né? A gente... Que fomente tudo isso, essa que a gente possa acho que botar aí interdisciplinar, né, as relações. Seria muito legal se a gente conseguisse
estar num espaço que fosse um espaço que a gente pudesse ocupar ali, né, diariamente, pelo menos algumas vezes na semana, para poder pensar mais sobre isso. Eu acho que compartilhar, sentar para conversar, ter esse tempo. A gente sempre tenta começar com uma roda, né, com uma conversa inicial. E as construções são sempre coletivas, é aquilo que o grupo demanda. O que a gente está querendo agora, nesse momento? É aprender como escrever um projeto? Então vamos pensar uma oficina de escrita de projeto. Então é sempre conforme as demandas, e aí na construção coletiva, quem pode fazer algo, quem pode fazer aquilo. Bom, meu primeiro contato com costura foi vendo minha avó costurando, remendando roxas, fazendo remendos nas minhas calças. Esse foi meu primeiro contato com costura. Bom, meu primeiro contato com a costura se dá na casa da minha tia, na sala da casa da minha tia, enquanto ela e minha mãe costuram pra fora. E a costura na minha vida, ela significa, acima de tudo, a minha forma de expressão, como eu consigo expressar e expor, né, meus sentimentos. E, além disso tudo, também minha fonte de renda. É o que continua me mantendo e fazendo a manutenção da minha existência aqui nesse mundo. Quando a gente pensou nas oficinas e nas ações, a gente tava com a ideia de chamar pessoas de fora, lembra? Para ministrar, para trazer o seu conhecimento e compartilhar com a gente. Foi quando a gente percebeu que a gente poderia usar, né, nós mesmos para compartilhar o que a gente tinha de conhecimento. Então a gente pensou, por que não as pessoas do coletivo das oficinas? E a gente se despertou para performance, né? Gabriel Alves é um artista visual que trabalha com pintura, performance, e era uma pessoa que já tinha alguns trabalhos em BH, em outros estados, e poderia talvez compartilhar esse trabalho com a gente. Então a gente começou com a performance, né? É muito importante que sejam essas pessoas fazendo esses movimentos, né, de expressões artísticas serem baseadas, eu acho que inicialmente nesse corpo, esse corpo que não é falado, esse corpo que não é questionado, esse corpo que não é visto, porque como a gente está ocupando lugares que a gente não ocupava antes, né, esse corpo vem primeiro, esse corpo vem antes da fala, né, ele vem até mesmo antes da gente observar esse espaço, esse corpo chega, ele ocupa e a gente precisa lidar com isso de alguma maneira. Nossa, amiga, eu vi, tipo assim, foi fora. Eu percebi que você... Ontem mandou mensagem, me animou. Você me falou. Não, me fez acreditar que a gente ia sair. Não, mas eu amiga, você me empresta uma colherzinha? Eu tô precisando. A Lari quer falar com você sobre um edital aí. Revelação, ato de desvendar, tornar nítido ou óbvio, desmistificar, comunicar em várias línguas. É chegado o grande dia, o dia que todo mundo tanto espera. O chá revelação torna-se um rito de passagem, o momento que o feto se torna bebê generificado. A humanização das nossas crianças vem no nome, na cor que usa, no brinquedo que ganha. Caminhos de construção da identidade demarcada pela genitália. Me diz você, pra quê? A quem se revela é dado o direito do irrevelável? Da escolha? Qual é a revelação nisso? O que se deve revelar, então? É o porquê de tanta expectativa da família e do mundo lá fora? É fato consumado, isso sim, que o sistema revela com isso a cruel realidade dos sujeitos que não dão conta de sustentar tanta mentira disfarçada de normalidade e performam suas vidas como bem entendem e se sentem bem,
sendo abortados do convívio, do direito de ir e vir, de se vestir e se portar e até de trabalhar. Se ninguém revela essa parada, revelamos nós, aqui e agora, que essas são provas nítidas das relações de poder que sustentam, para além da harmonia da família tradicional de direita, uma sociedade patriarcal genitalista compulsiva no geral. Revelamos mais. Ser menino ou menina é pouco para tudo que podemos ser. Revelamos aqui uma sociedade moralista e de maus costumes, que só reproduz como ideia elementar uma maneira de agir ou pensar do seu grupo social especificamente, numa incessante tentativa de controle imperativo de toda e qualquer existência. Lamento informar, mas não é só na sua partitura que a banda toca, não. O lar, então, ao contrário desse contexto, de se preocupar em estourar balão com pozinho colorido para gritar aos fogos no quintal, deve ser espaço de paz do ser, isso sim. Lugar de desenvolver as subjetividades humanas, de descobrir a personalidade e, mais ainda, o primeiro espaço de liberdade em si escolher. Chegamos para romper e transmutar uma realidade que nos fizeram engolir, mas que não é nossa. Questionamos a cispatrulha do gênero, regulatória e impositiva dos papéis sociais que sequer exerce o primeiro e mais importante direito, o livre-arbítrio. Não vamos mais retroalimentar essa ideia binária limitada de ver o mundo e a si mesmo e aos outros. Se nossa sociedade atual difunde, leviana, a crença de que os órgãos genitais definem gênero, sem chance de réplica, de enxergar possível tanta possibilidade de ser que há e que a nós é negada, revelamos nós nosso direito de assumir a nossa humanidade e existência. Não se esqueçam que somos gente, seres pensantes, muito mais do que somente um título que vocês nos atribuem durante uma festividade qualquer. Chega de azul e rosa, de ser ele ou de ser ela. Abram as margens da descoberta e revelem o que está oculto em vocês. Estoura o balão da dúvida, Mona, para questionar o que vem de fora de você. São corpos pretos falando para outros corpos pretos. Eu acho que trazendo essa... Eu diria até que é uma ancestralidade mesmo, sabe? Um movimento de regresso ali, né? Um movimento de Sankofa, né? Que é um símbolo adinkra africano que fala sobre a gente continuar seguindo em frente, mas não esquecer daquilo que a gente viveu, das experiências que a gente teve. Então, acho que focar nesse movimento do corpo, né? Da imagem, né, de como a gente se representa e de como a gente se apresenta nesse mundo. Tem sido bem legal. De certa maneira, levar para outras pessoas a possibilidade de ocupar esses lugares, né? Sendo uma bicha preta, sendo uma pessoa trans preta, né? Sendo uma lésbica preta. A gente ficou pensando muito no espaço que as pessoas negras ocupam no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, né? E quais são as aberturas que a gente tem para poder mostrar esse trabalho para as pessoas. Acho que é um caminho legal. Mas eu acho que a gente quer muito ser feliz. Eu acho que a gente pensa muito sobre isso. Sobre né? poder sonhar. Sobre poder sonhar, né? Sobre a gente poder sonhar e pensar que a gente pode realizar. Sair desse lugar de ter a permissão e de ser um direito nosso. Da gente poder sonhar, da gente poder realizar esses sonhos, da gente poder alcançar a felicidade que as pessoas falam, né? Entre os amigos, entre a família, né? Esse sonho, acho que esse sonhar é muito significativo, porque ele engloba tudo aquilo que a gente acredita que o coletivo pode ser.